É hora do quadro Suas Contas. E eu já estou aqui com o consultor financeiro Adriano Severo hoje para falar sobre inflação. Doutor Adriano, tudo bem? Boa noite, obrigado mais uma vez por ter vindo. Bom, vamos para nossas telas aqui? Vem para cá, vamos dar uma olhadinha aqui, porque nós temos aí telas indicando que porque a notícia do dia é que a inflação desacelerou no mês de março. E claro que o indicativo vem agora no mês de abril, né? Mas na prática, o que isto significa? Como isto interfere no bolso de todos nós, hein, Adriano? Exatamente. Então a gente tem que começar. O que é a inflação? O que é a inflação, Adriano? A inflação ela é o aumento geral dos preços, tanto para produtos quanto para serviços. Aquilo que a gente vai comprando, que a gente vai consumindo, o IBGE, que faz o cálculo do IPCA, que é o índice oficial da inflação do governo, a gente tem alguns índices, como mostrou na tela, o IPCA, INPC, IGPM, mas o oficial que o governo utiliza é o IPCA. E esse índice, ele é calculado por uma margem de 1 a 40 salários mínimos, ou seja, quem ganha em torno de R$1.000 e passa de R$55.000 para abranger 90% da população. Por isso que é essa margem e acaba refletindo esses números. Então, inflação é o que especificamente? Quando a gente vai comprando o aumento generalizado dos preços. O que significa? A gente vai comprar... Ou seja, a desvalorização do nosso dinheirinho. Exatamente. A gente vai perdendo o poder de compra ao longo dos anos. Então, se a gente compra um produto, vamos arredondar, R$100 em março do ano passado, e agora a gente vai comprar e a inflação agora está em 3%, significa que esse mesmo produto agora a gente vai pagar R$103. É assim que a gente vai fazendo esse cálculo. Para a gente ter uma ideia, comparando com a Argentina, aqui do lado, no último mês foi 13% no mês. E aqui 13%. E aqui a gente está no Brasil em pouco mais de 3%. Ou seja, mais de 3 anos aqui equivale a um mês lá de inflação. Só para a gente ter uma ideia do poder. Olha, eu lembro dos anos 80, quase 90, que a inflação aqui no Brasil, muitos de vocês eram pequenos ou até não eram nascidos, mas a inflação, ela era uma coisa assim de 1000% na semana, uma coisa descontrolada. Eu nem lembro quanto, mas comprava de manhã, já de tarde o preço já tinha aumentado e muito. Então a inflação, ela, por mais que às vezes a gente não seja muito familiar, ela está muito perto da gente no dia a dia, né, Adriano? Sim, exatamente. Querendo ou não, vai acabar impactando o nosso bolso. E, de fato, a gente teve isso há muito tempo. Tinha que receber, tinha que gastar, porque senão não ia valer mais nada. É importante que a gente tenha uma inflação sob controle, uma inflação baixa. Isso é saudável, sim, para a economia, mas descontrolada como foi, não tem. Aí naquela época se fazia uma aplicação que de um dia para o outro chamavam de overnight, que era justamente uma maneira de tu não perder tanto dinheiro. Fazia aplicação no banco para que no dia seguinte tivesse, segurasse um pouco essa perda. Mas tivemos então a desaceleração. Agora vamos para um outro conceito. O que isso significa, Adriano? Sim, significa que a gente ainda continua tendo inflação, porém os preços estão aumentando num ritmo menor. É isso que significa essa desaceleração. Se a gente vê aqui em março, agora que a gente tem o dado desse ano, mais recente, né? Mais recente, aumentou 0,16% na média os preços num mês. Se a gente for comparar com fevereiro agora desse ano, ele já foi mais baixo, porque a gente já tem 0,83. E se a gente for comparar o mesmo período, março, mas do ano passado, tinha aumentado mais também, 0,71. É isso que significa essa desaceleração. Os preços estão aumentando, mas num ritmo cada vez menor. Tá, então aqui a gente tem agora em março 0,16%. Isto aqui é um índice melhor do que o 0,83. É isso? Sim, exatamente. Significa quanto menor, melhor. Perfeito, porque significa que os preços aumentaram menos comparado, isso é no mês, né, esse número. Se a gente for pegar o acumulado do ano, esse aqui é desde o dia 1º de janeiro, a gente tem 1,42. E nos últimos 12 meses, que aí pega assim o período de um ano, e essa acumulação dos 12 meses, ela vai indo mês a mês. Então, em abril a gente tem um cálculo, em maio a gente vai ter outro cálculo e assim por diante. E o que influenciou nessa desaceleração? Alimentos, combustíveis, o que foi? Porto Alegre, por sinal, foi o único lugar que a gente teve uma deflação, ou seja, na média
os preços diminuíram. Mas também fica aquela pergunta, como assim? Eu vou fazer as compras e teve aumento, eu não consigo sentir essa deflação. É que é uma média. Tem alguns produtos que aumentaram, outros diminuíram, e com o cálculo a gente tem esse valor. É que ele não é um índice pontual, algo específico. Ele mostra a questão macro, mas isto é um indicativo, né, do macro que a economia está se estabilizando, seria isso? Exatamente. A gente tem, por exemplo, a cebola, que aumentou, se não me engano, em torno de 15%, e a gente já tem a batata inglesa, que caiu em torno de 18%. Um aumento bem significativo e uma redução bem expressiva também, que acabam compondo essa média. Aí, então, a gente tem a variação da inflação, aqui fazendo um comparativo com, no caso, a capital gaúcha com o Brasil, né? Perfeito. Então, a gente vê que a gente está abaixo da média do país. No Brasil, a inflação de fevereiro ficou em 0,83, enquanto que aqui em Porto Alegre, 0,52. E em março, a inflação no Brasil foi de mais 0,16 e aqui em Porto Alegre caiu, ficou em menos 0,13%. E aí, aqui no caso, é negativo. Exatamente, significa que na média, na composição dessa carteira, os preços estão diminuindo aqui para Porto Alegre. Agora, será que com esse índice negativo, isso pode a gente ter a chance da cesta básica não ser mais a mais cara do Brasil, a cesta básica aqui, a nossa cesta básica, hein, Adriano? É possível, a gente torce para isso sim, claro que vai depender muito dos próximos meses. A gente teve o quê? Que em fevereiro teve um aumento muito expressivo na parte que compõe a educação desse índice, porque a gente também teve reajustes, material escolar e, em compensação, esse mês agora veio muito baixo. A gente tem alguns fatores sazonais que acabam, de fato, impactando realmente os preços. Bom, mudando um pouquinho de assunto, Adriana, a nossa ideia aqui no Suas Contas é também dar dicas para as pessoas, né, que estamos acompanhando, de se organizarem financeiramente. E algumas pessoas falaram ao Tá Na Hora Rio Grande as suas dúvidas. É o caso da estudante de teatro Raquel de Queiroz. Vamos ouvir. Já em seguida, Raquel de Queiroz, o nome já é, né, ligado às artes, e ela é uma estudante, né, de teatro que tem uma dúvida. Em seguida a gente vai colocar, estou curioso para saber qual é a dúvida dela. É uma jovem, né, e que bom que o jovem se preocupe com as contas, né? Afinal de contas, né, Adriana, essa é uma dica super importante. É desde pequeno que a gente pode ir, né, fazendo aquela poupança, porque lá depois dos 60 anos é que vai dar valor. Vamos então à pergunta de hoje da nossa telespectadora. Eu gostaria de saber como é que eu faço para pagar menos juros nas faturas do cartão. Ela e todos nós queremos saber, Adriano. Sim, boa pergunta. Bom, o que a gente tem? Quando a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou até mesmo uma vez a gente compra no mês, vai pagar na fatura seguinte ou nas próximas faturas. A gente só vai pagar juros se a gente estiver atrasando esse pagamento. Quando a gente faz um parcelamento, não tem os juros incidindo pelo pagamento do cartão. Claro que pode ter alguma questão de alguma negociação no estabelecimento, se pagar à vista tem um desconto, é outra coisa. Então, como faz para pagar menos juros? Tenta pagar a fatura completa ou o máximo possível. Um outro ponto seria pesquisar cartões de créditos para tentar uma redução da sua taxa de juros, que ela é muito específica. A tua taxa de juros pode ser diferente da minha, diferente da André, porque ela realmente é muito particular. Muito bem, dada a dica, semana que vem temos mais esclarecimentos aí com o Adriano Severo, nosso consultor. Muito obrigado mais uma vez. O pessoal pode ir mandando também perguntas para a gente, não é mesmo, Adriano?